E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso TorreCast, esse podcast criado para falar sobre os profissionais de alta qualidade que estão localizados aqui na Torre Inc. 50, no Novo Centro, na cidade de Itu. Uma das empresas que está aqui e uma das empresas patrocinadoras desse podcast é a Mamba Produtora Audiovisual, focada na produção de conteúdo, treinamentos, com todo esse estúdio pronto para atender você com criação de conteúdo e também criação de podcast. Se você tem esse interesse, converse com a gente que está aqui, eles para te ajudar. E hoje estamos com uma amiga muito querida, uma profissional de altíssimo nível, que a Mamba Produtora Audiovisual tem muito que agradecer para ela, porque deu um passo muito importante graças ao trabalho dela e hoje está fazendo parte desse convite. Vamos conversar com a Fabi Carvalho. Fabiana, muito obrigado por estar aqui. É uma honra, como sempre, conversar contigo. Eu que agradeço o convite, Mamba. Estou muito feliz de estar participando do TorreCast. Acompanhei desde o início, né, todo o projeto. E é um prazer muito grande. Muito obrigada pelo convite. Não, eu que agradeço e é muito legal porque realmente a gente conversou sobre isso aí, a importância do networking, né, Fabi? Às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Você aluga uma sala, chega, monta tudo lá dentro, mas não olha para seu redor. É muito importante o networking para você também, né? Com certeza. E pensar que existem potenciais parceiros aqui dentro, né, do prédio, potenciais clientes. Então, por que não, né, trabalhar esse networking? Fabi, vamos falar um pouquinho agora sobre você. Você vem fazendo uma carreira, uma jornada muito interessante aqui em Itu. Está sendo já mais reconhecida também em outras cidades por outros profissionais, mas tudo tem um ponto de início. Como que foi aquele início? Me conta um pouquinho. Eu já conheço bastante bem essa história, mas a gente que está nos acompanhando talvez não sabe muito e hoje vê a Fabi consultora, a Fabi mentora, mas como essa Fabi chegou a esse ponto? Bom, muitas pessoas não conhecem, né, toda a minha história, mas eu sou formada em fisioterapia, eu atuei na área por 14 anos, comecei com uma clínica em Salto, eu trabalhava na parte de estética, né. No início do início mesmo, eu também prestava serviços de ginástica laboral e análise ergonômica, que a gente fazia um pouco de tudo, né, para conseguir ali equilibrar os pratinhos. E depois eu fui nichando mais a minha área, né? Então eu comecei com a clínica em Salto, depois eu fechei, comecei com a clínica em Itu, e a clínica de Itu realmente deslanchou. Só que, como eu tinha uma demanda maior, o meu maior problema era a gestão, porque eu ficava 100% no operacional. Né? E tá aí um erro muito grande dos profissionais, dos empreendedores que realmente querem crescer. E foi aí, com essa demanda muito grande de profissionais entrando e saindo, e eu tendo que ficar o tempo todo no operacional, que eu comecei a estudar gestão. Comecei a estudar liderança, gestão, marketing, e fui me identificando na área da administração, até que em 2019 eu comecei um processo de coaching, eu como coachee, né? Me interessei pelo curso, fui fazer um curso como coach também, e foi aí que veio aquela coisa, eu preciso mudar de área, porque eu entendi que o ciclo da fisioterapia já tinha se encerrado. Nesse ano de 2019, a partir de 2017, eu comecei a trabalhar também com fisioterapia pélvica, que até então, esse era o meu grande sonho logo que eu saí da faculdade. Mas era uma pós-graduação muito cara, só tinha na PUC de Campinas ou no CAISM na Unicamp, e era período integral, então você não conseguia trabalhar para fazer essa especialização. E mesmo realizando em pouco tempo, né, o meu sonho de fazer essa pós, essa especialização, eu cheguei à conclusão que realmente esse ciclo tinha se encerrado. A minha família, né, minha mãe no caso, foi contra, meu marido também, mas dentro de mim eu sabia que ali era a melhor coisa a se fazer. Então eu vendi tudo, né, porque eu não consegui vender a clínica inteira. Como clínica, então eu fui vendendo tudo, né, desparcerado. E eu lembro até hoje que dia 5 de agosto de 2019, eu nunca vou esquecer, eu fui entregar a chave do prédio que eu alugava e assim, eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Eu acho que foi uma data para mim inesquecível. Eu não estava com medo,
Muito pelo contrário, eu estava decidida. Estava assim, ansiosa para saber em que momento eu ia começar a alavancar, né? Mal sabia que ia demorar muitos anos. Mas foi ótimo porque em março de 2020 veio a pandemia. Então, foi aí que eu tive a certeza que eu tomei a decisão certa. O impacto teria sido muito grande, né? A gente viu durante a pandemia muitos negócios que têm a ver com contato pessoal passaram por um aperto muito grande, né? Talvez essa tivesse sido a sua situação. Com certeza, né, Mamba? Porque, veja bem, clínica de estética, a fisioterapia pélvica, até então é considerado algo supérfluo, vamos dizer assim. Sim. Ainda mais num momento tão sério, tão difícil como foi, né? E é óbvio que isso ia ficar de lado. E eu tava com uma clínica com 23 equipamentos, né? Tinha vários equipamentos ali, então não dava para deixar parado, né? Então, eu acho que foi a decisão certa mesmo que eu tomei. Aquele momento, aquele 5 de agosto, como foi a noite do 5 para o 6? O que estava na sua cabeça? Como você estava enxergando? E agora, o que eu faço? Eu sou uma pessoa que eu foco um pouco no futuro. Então, assim, os meus planos já estavam meio trilhados, né? Mas eu pensei assim, bom, esse restinho de ano, primeiro eu vou cuidar da Fabiana. Porque durante muito tempo, até então, eu não tinha o autocuidado comigo. Uhum. Eu tinha mais com os outros, porque eu vivia no operacional, né? Como eu falei para você. Então, 2019 foi o ano que eu tirei para viajar, curti mais eu e meu marido. E foi na nossa primeira viagem, que a gente foi fazer um cruzeiro na Europa em novembro de 2019, meu marido falou assim, nossa, tá tranquilo, tá gostoso, né? Não tem ninguém ligando, não tem que se preocupar com nada. Tá leve, não tá? Então foi a nossa primeira viagem que a gente fez assim com muita leveza. E foi aí que ele falou, realmente, Fabiana, você fez a coisa certa. Mas, respondendo a pergunta, né, que você fez, eu dormi muito bem, leve, tranquila, porque na época o aluguel que eu pagava era um aluguel caro, as despesas eram caras demais, então assim, foi um alívio muito grande, Mamba. Foi um alívio muito grande saber que a partir daquele momento era só eu e o meu computador. E era isso que eu queria, porque eu não aguentava mais ver equipamento, porque eu saí de uma leva, né, de funcionários que entraram e eu tinha que treinar, e eu demorava em torno de 2 meses até eles começarem a pegar o que cada equipamento fazia, o que podia, o que não podia. Então eu estava cansada de dar treinamento, acho que a realidade era essa. E agora é outra história. Aí começou realmente a ir atrás daquilo que você queria fazer. Como foi aqueles primeiros passos já de fazer? Porque uma coisa é o planejamento. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Agora eu não tenho mais a clínica e agora eu vou correr atrás daquilo que eu quero. Primeiro me cuido e depois. Como foi começar esse novo caminho? Eu comecei atendendo online. Eu comecei trabalhando com empreendedoras, como o meu público era a maior parte feminino, então eu fui atendendo as mulheres. Comecei na área financeira e eu gostava do financeiro, mas não era algo que brilhava os meus olhos, né? Eu comecei como coach financeira. E depois, com o tempo, eu fui vendo que o que eu mais gostava mesmo era gestão, liderança, vendas, e fui encaminhando para isso. O coach pessoal, na época, eu detestava, né, essas questões pessoais, relacionamento, nunca foi algo que eu me interessei. Mas conforme eu fui estudando, fiz MBA na FGV em gestão empresarial e fui estudando, me especializando cada vez mais, eu fui entendendo que não cabia só o coaching já era coisa do passado, vamos dizer assim. Eu fui indo para uma mentoria mesmo, me aprofundando cada vez mais, tanto que hoje já estou na consultoria, que é uma área que eu nem pensava em atuar, e como tem muita demanda, caiu de paraquedas aí para mim. Hoje eu faço a consultoria em gestão, mas foi fantástico ver o resultado que eu trazia para a empresa dos meus clientes, para o negócio dos meus clientes, o quanto eles evoluíam nos processos, nas vendas, na organização. Então, tudo isso me deixava realizada e foi aí que eu fui entendendo, não, realmente esse é meu propósito, essa é a minha missão e eu quero focar nisso.
Aí começou com um atendimento para esse público que veio da fisioterapia, talvez por conta dos contatos que você já tinha. Sim. Mas qual foi o primeiro público que você definiu para atender com o Instituto? Bom, quando eu montei o Instituto, porque o Instituto ele saiu do curso do coaching, eu estava fazendo o curso de coaching e eu desenhei ele. E no meu desenho já tinha o estúdio, tudo que o Instituto tem hoje, ele foi desenhado em 2017. E eu dormia e acordava com aquela imagem, porque eu falava, um dia eu vou realizar esse meu sonho. Logo que eu fechei a clínica, eu aluguei uma sala no Unicenter. Ok. Paguei para uma arquiteta fazer o projeto, que é a arquiteta que fez o Instituto, ela fez o projeto, eu aprovei, finalizou. Quando eu ia começar a reforma, meu marido falou assim, olha, eu acho melhor a gente alugar uma sala para você e você montar na Torre Inc. Por quê? Eu alugava a sala para palestrar. Então, o aluguel que eu ia pagar no Unicenter, mais as salas que eu alugava para palestrar, e às vezes eu ia gravar num estúdio lá em Tatuí, Sim. de uns conhecidos. Então, quando eu queria gravar, tinha que ir lá para Tatuí para gravar, porque eu não conhecia nenhum estúdio em Itu. Meu marido falou, o que você acha da gente montar, então, um espaço para você, Completo. né? Completo, para que você foque nisso. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu cancelei o contrato no Unicenter e comecei do zero um projeto, mas o mais gostoso que foi a realização do meu sonho, exatamente como estava ali no desenho, e realmente o Instituto ficou incrível. Ele ficou pronto em início de novembro de 2020, 2020, e aí tudo começou a fluir. Hoje você está na Torre Inc., a gente é vizinho, né? Sim. E falando um pouco desse prédio, quais são os impactos que você sentiu no seu público quando ele chega num prédio com essas características? Olha, eu fiquei indecisa entre a Torre Inc. e outro edifício aqui na cidade, né? Mas a gente teve a certeza que era a Torre Inc. Por quê? Por ter uma portaria 24 horas. Porque eu trabalho até tarde, muitas vezes, dou treinamento até tarde da noite, então eu precisava de uma portaria que pudesse me dar, né, esse apoio. E além do que aqui a região, né, a localização, sim, é uma localização considerada, no meu ponto de vista, acho que a melhor de Itu, né, porque tem muitas empresas, tem muitos negócios aqui. Está crescendo muito, né? Está crescendo muito, exatamente. E então a gente achou muito prático e completo os serviços, né, tanto de segurança, como também oferecer tudo que eu preciso, elevador, enfim, a vista maravilhosa aqui, enfim, eu gosto muito do INC. Você começou com um instituto focado em um tipo de público, mas isso aí é o início. Hoje sim, estamos em outro nível. Sim. Como foi esse caminho no meio? Em que momento você parou de fazer umas consultas individuais para pensar em uma mentoria, por exemplo? Uma mentoria em grupo, uma mentoria com mais tempo de duração. Esse processo da mentoria é um dos processos que eu mesmo falo, todo empreendedor, todo empresário deveria passar pelo menos uma vez, porque realmente muda a forma de pensar. Então, como foi evoluir dentro da mentoria que o Instituto oferece? Eu comecei a ver, Mamba, que o que eu estava fazendo ainda não estava completo. E aí eu precisava desenhar um modelo de negócio que funcionasse para o meu cliente e para mim. Então, eu precisei desenvolver uma metodologia e um modelo de negócio que realmente fizesse sentido. Foi aí que eu trouxe a mentoria Gestão de Negócios Lucrativos, que é uma mentoria online em grupo, mas eu faço a mentoria individual, né, personalizada. E através disso eu achei que ficou melhor, porque eu comecei a entender o que eu resolvia para o meu público. No começo eu ficava meio assim, será que é só liderança? Será que é só vendas? E quando eu enviei um formulário para cada um e comecei a perguntar o que realmente eu te ajudo, né? E comecei a entender esse feedback, fez todo sentido e facilitou para que eu elaborasse essa metodologia e desenhasse aí uma mentoria, um produto que realmente atendesse todas essas necessidades que até então eu estava resolvendo, só que num único produto.
Então, aí facilitou muito, porque quando o meu cliente compra a mentoria, ele tem o começo, meio e fim. Ele vai entender como ele pode organizar o negócio dele do zero, né? Como ele pode ter um modelo de negócio lucrativo, como ele pode treinar a equipe, como ele pode se desenvolver como líder de verdade, né? Vender mais, elaborar estratégias de vendas. Então, tudo isso começou a fluir melhor. E uma coisa que a gente vê, porque acompanhamos esse trabalho de perto, a gente conhece como você trabalha, é que não fica na mesma questão sempre, né? Não. Vai evoluindo até mesmo as características dessa mentoria. Quais são os pontos de atenção que você vê, que chamam a tua atenção para falar, não, peraí, essa mentoria do jeito que está boa, mas poderia ser melhor. Peraí, isso aqui eu posso mudar para aqui. Quais são esses pontos de atenção? São os resultados do público? É a satisfação sua? Na realidade, Mamba, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de estudar. Sempre estudei muito e estudo até hoje. E sempre eu estou me atualizando. E então, cada curso que eu faço, cada livro que eu leio, e eu começo a entender outras estratégias, eu falo, nossa, isso aqui tem tudo a ver. Aí eu tenho que gravar novas aulas para a mentoria. A gente está com mais de 80 horas de aulas na mentoria, e tanto que assim, o treinamento de vendas, eu dei um treinamento do zero, tudo de novo. Tudo com atualização, com coisas novas, para que realmente fizesse mais sentido. Não que o primeiro não tenha significado. Claro. Tem, mas só que o de agora está com muito mais conteúdo e conteúdo atual. Então eu procuro atualizar essas aulas e, lógico, acompanhar o resultado também, porque às vezes eu vejo o que funciona para um cliente, o que não funciona para o outro, o que eu poderia fazer para ajudar todos, algo que funcione para todos. Então eu estou de olho nisso também. Mas normalmente são os cursos e o estudo que eu faço para que eu traga essas atualizações. Hoje você está entrando, você falou na parte da consultoria. Qual é a diferença entre a consultoria e a mentoria? Muitas pessoas, excelente pergunta, Mamba, muitas pessoas não sabem a diferença disso. A mentoria, eu vou desenvolver habilidades no meu cliente para que ele seja um excelente gestor, um excelente líder, para que ele entenda como que ele vai gerir o negócio dele com qualidade e de uma maneira assertiva, né? Eu vou ensinar ele como é que se faz, como ele vai cuidar da produtividade, analisar esses indicadores, como que ele vai elaborar os processos de vendas. Então, eu vou trazer esse desenvolvimento de habilidades para ele. Na consultoria, eu já fazer um diagnóstico, entender os problemas da empresa e ver quais são as estratégias que eu vou elaborar para essa empresa. E quais são as ações, quem serão os responsáveis, quem que vai trabalhar e fazer isso ou aquilo, e eu vou acompanhar esse projeto, vamos dizer assim, né? Vou acompanhando esse projeto até chegar no resultado final. Então, eu vou estar junto com o gestor no negócio dele, na empresa dele, acompanhando semanalmente essa estratégia que eu desenvolvi de acordo com o diagnóstico que eu fiz. Precisa ter, no seu caso, a mentoria primeiro e a consultoria depois, ou elas caminham separadas? Caminham separados. Porque tem pessoas, Mamba, hoje em dia, né, o tempo é um ativo mais valioso que a gente tem, né? Então, os empresários, eles não querem perder tempo. Eles querem para ontem. E a gente sabe que a mão de obra qualificada, independente da área, do ramo, tá bem difícil. Então, é mais fácil contratar um consultor que já vai vir preparado, com a mão na massa, né? E já vai fazer todo o programa e já vai agir, do que esperar contratar um funcionário especialista, para que aí entre na empresa, para que aí se adapte, né? Tem todo aquele processo para depois ele tomar conta da equipe, enfim. Então, dependendo do empresário, ao invés de ele fazer uma mentoria, aprender, coisa que ele não tem tempo, ele prefere já contratar um consultor que é especialista naquilo e vai resolver para ele o quanto antes. Agora, a gente estava falando antes de começar a gravação sobre essa questão do comportamento dos consultores, porque tem de tudo, né? Tem todo tipo de profissional em todas as áreas. Tem aquele consultor que ele quer ser
como que fala, né? Totalmente necessário, que ele quer ser imprescindível para a empresa, e aí ele fica por anos e anos e anos e não sai nunca. Como a gente pode enxergar essa necessidade? Até onde que um consultor deveria ficar dentro da empresa? Bom, eu acho que assim, você tem que fazer vários orçamentos, né, o empresário, para ele ter certeza mesmo daquilo, não pode ir confiando no primeiro consultor. Primeiro tem que pedir indicações, segundo que ele tem que fazer vários orçamentos e ver o que realmente cada um apresentou e o que faz sentido e o que não faz. Normalmente, o bom consultor, ele vai resolver o seu problema e ele vai ter um prazo. Exemplo, dependendo do diagnóstico que eu faço, eu falo, ó, isso aqui eu preciso de 3 meses, eu preciso de 6 meses, ou eu preciso de 1 ano. Então, o máximo que eu fico numa empresa é 1 ano. E eu acredito que um bom consultor, ele sabe, né, o que ele vai fazer e o tempo que ele precisa para realizar aquilo e ter aquele resultado. Agora, se é aquele consultor que vai enrolando, né, que costuma estar na zona de conforto e vai empurrando com a barriga, é complicado, porque no primeiro mês você já vai sentir isso, sim, né? Pelos resultados que ele vai gerar para a sua empresa. Ou por aqueles que não vai gerar, não vai chegar a resultado nenhum, né? Exatamente, ou a falta de, né? Exatamente. Então, um consultor real, ele também tem um pouquinho de mentor, porque ele vai deixando alguém dentro da empresa, talvez inclusive mais de um, né? Sim. Porque como o trabalho não é específico em uma área só, porque numa consultoria você não pode ficar só numa área. Você vai ter um envolvimento todas com outras. Áreas, você vai sendo também um pouquinho de mentor aí? Sim. Principalmente por aqueles funcionários que você vê que já tem assim um papel de líder, ou já tem um posicionamento de líder, né, de inspirar, de conduzir ali a equipe. Então você acaba trabalhando mais esses profissionais, dando uma mentoria ali para que ele se desenvolva mais e, consequentemente, você consiga ter um líder ali acompanhando, né, todo o processo. Como você sabe que deu certo quando você faz uma mentoria, por exemplo? Quanto do dar certo depende do mentorado e quanto de dar certo depende da mentora, no caso? Olha, eu acho que assim, de acordo com a minha mentoria, o que dá certo, que eu vejo, é quando o mentorado se dedica a 100%. Se ele fizer 100% do que eu falei, porque normalmente os primeiros encontros são individuais. Então, eu entendo perfeitamente qual é o momento dele e eu trago diretamente quais são as ações, o passo a passo que ele vai precisar para sair daquele momento. Se ele aplicar 100% do que eu falar, é muito rápido para ele crescer. Muito rápido. Tanto que eu tenho clientes aí que entraram faturando, sei lá, R$1.000 mês e saiu em 6 meses faturando 15 mil mês, né? Assim, dos empreendedores que estão começando. E tem empresários que em 6 meses faturava ali em torno de 70 e começou a faturar 180. Ah, Fabiana, mas você está falando de faturamento. Eu estou falando de faturamento, mas assim, os custos são os mesmos. Né, muda uma coisa ou outra, muito pouca coisa. A equipe cresceu, né? E a margem mudou, a margem do lucro aumentou. Então tem todo um acompanhamento. Mas eu acho que vai mais do mentorado do que da mentoria, no sentido assim, da ação. Sim. Só que pode acontecer da mentoria não ter significado nenhum, ou ser uma mentoria muito básica. E aí é óbvio, por mais que o mentorado haja, ele não vai ter muito resultado. Depende dos dois. Mas se é uma mentoria boa, vamos dizer assim, sim, e o mentorado aplica 100%, nossa, ele voa. Ele voa. Qual o maior case de sucesso de você? Olha, Mamba, depende do tipo de negócio. Porque eu tenho desde aquele empreendedor, que nem, né, uma cliente que ela tinha acabado de sair de uma sociedade. Ela estava faturando R$800 mensais e em 6 meses ela foi para 15 mil, que é esse caso. E eu tenho também empresas que, nossa, alavancaram muito. Em termos de vendas, de negociação, para cada área é de um jeito. Mas eu acredito que o meu case principal mesmo, que
que eu nunca esqueço é uma advogada que entrou assim, já faturando milhões. Foi a primeira empresa que eu peguei mesmo que faturava milhões. E em 6 meses ela teve aí quase que dobrou o lucro dela, tanto que foi assim um case muito grande, na realidade em 3, 4 meses. Um ajuste que eu conversei com ela, de como ela ia captar os clientes dela, porque eram concorrentes entre si, um ajuste que a gente conversou e ela aplicou, ela acreditou no que eu falei e mudou, assim, virou uma chave, mudou da água para o vinho os resultados dela. Como isso impacta no Instituto Fabiana Carvalho, ter passado por uma situação assim, e não é uma, essa aí é a mais destacada, talvez pelo tamanho do resultado a partir de uma ação concreta. Mas como impacta o fato de, eu tenho um que faturava 1.000, agora vai 15.000, tenho um que faturava milhões, duplicou, tenho um que faturava tanto, também melhorou. Como impacta no crescimento do Instituto? Bom, primeiro que para mim é uma honra, né? Eu fico muito feliz porque é o meu propósito, é a minha missão. Para o Instituto é melhor ainda, porque a gente acaba tendo mais credibilidade e mostrando para as pessoas que realmente a gente está aqui para ajudar, para somar, para trazer conteúdo relevante. E não ser mais um aí no mercado, ainda mais no mundo digital que a gente vive, que tem vários players aí se dizendo isso ou aquilo e na realidade não acrescenta, não agrega nada, né? Eu sou uma pessoa muito prática, muito objetiva, muito direta, mas eu sou muito leal, eu visto a camisa e eu tô junto com a pessoa, eu não sou da boca para fora, vamos dizer assim. Então eu acredito que a nossa credibilidade cresce cada vez mais exatamente por isso. E teve um outro caso também que foi meu case de sucesso, que a maioria das pessoas que começam a mentoria comigo tem o medo do quê? De crescer. Esse é um medo muito grande do crescimento. Sim. É uma dor, eu acho que de qualquer empresário, a dor do crescimento, né? Você fica naquela, vou, não vou, vou, não vou. Ela tem uma clínica de estética, ela estava com 2 funcionárias e em 6 meses ela comprou uma casa, ela vendeu o apartamento dela, comprou uma casa, ela está com 7 funcionárias nessa casa, e montou uma clínica em Salto, está com 3 funcionárias lá em Salto, em 6 meses. Esse é meu case de sucesso em estética. Que legal. E o momento mais ruim, vamos falar assim, aquele que você apostou que ia dar certo e que não deu certo? O momento mais ruim foi o começo do Instituto, porque eu não tinha credibilidade, eu não tinha nome, né? E querendo ou não, quem que vai confiar em uma coach? É diferente de um consultor que trabalha há anos, né, no mercado. Que já vem talvez de um cenário empresarial também, né? Exatamente, que tem toda uma bagagem aí corporativa, né? Quem que é a Fabiana? Uma fisioterapeuta que agora é coach, o que ela sabe de negócios? E esse foi o momento mais desafiador para mim, o mais difícil. Tanto que o Instituto ele começou a ter ali o lucro dele mesmo, a gente começou a sentir o lucro a partir de 2023. Uhum. Né? Foi uma coisa que... 4 anos. Né? Exatamente, não foi fácil, foi bem desafiador. Eu acho que esse foi o pior momento para mim. E só que assim, eu nunca deixei de estudar, desde então eu fui estudando cada vez mais. E eu fui mostrando, né, pelos meus resultados, o quanto o meu trabalho realmente é um trabalho sério. Então, eu acho que isso foi fazendo a diferença ao longo do tempo. Você tocou num ponto que é importante. Teve um momento, eu não vou lembrar o ano, mas foi um momento em que todo mundo queria virar coach. Sim. E teve coach de tudo, né? Sim. Coach de relacionamento, coach de cachorro, coach de estética, coach de tudo. O que aconteceu? E isso é mais uma pergunta mais na sua experiência. O que aconteceu com aquele boom? Por que o negócio do coach chegou a ser tão forte? E por que hoje ele perdeu credibilidade tão rápido? Eu acho, Mamba, que começou uma coisa de, tipo assim, você se meter em área que não é sua. Muitos profissionais, acho que como toda área, existem os profissionais bons e os não Sim. tão bons, né, os ruins. Existiam muitos profissionais, muitos coaches que
queriam se meter em área que não é dele, tipo psicologia. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O coaching, ele não vai trabalhar a questão das alterações psicológicas, ele tem ferramentas para ele trazer a ação para a pessoa, desde que ela não esteja com algum problema psicológico, tipo uma depressão, Claro. algo do tipo. Então, assim, ele não vai tratar a mente dela nesse aspecto. São ferramentas que ele vai utilizar para ela atingir as metas dela. Ponto. É isso que é o coach. Só que muitos começaram a se meter em áreas que, né, não tinha a ver. Então já começou a queimar o filme aí. Outra coisa, cursos muito baratos. Então tinha vários profissionais se formando em coach, mas o cara não sabia nada, né? Porque os melhores cursos eram muito caros na época. Então eu fiz toda a minha formação pela Febracis. Foram 2 anos estudando, então eu fiz o coach, master coaching, coach financeiro, enfim, eu fiz vários cursos lá. E realmente, todos eles trazem ferramentas para você fazer com que o seu cliente atinja a meta dele com mais velocidade. Resumidamente, é isso que eu aprendi. Agora, eu me meter numa área que não tem nada a ver comigo, é queimação de filme, né? Acho que um ponto foi isso. E o outro ponto foi que, tudo era coach, né? Sim, exatamente. Como se os outros profissionais não tivessem mais o seu valor. Então, por exemplo, eu trabalho com coach de empreendedores, para empreendedores, e o consultor, né? E aí começou aquele boom, só falar de coach. E eu acho que não é bem assim. Cada profissão tem o seu valor, cada profissão tem a sua área. E eu acho que se perdeu aí, nesse momento, né? E desvalorizou a classe. Uma coisa que eu valoro muito que você falou agora e que você sempre faz é a questão de constantemente continuar se capacitando e continuar estudando. Se você pudesse dar um conselho para quem está numa fase ainda sem decidir o que fazer da vida, qual é o conselho que você daria? Ai, Mamba, para mim é o estudo. É o estudo, porque não adianta você pegar o embalo da modinha, né? Eu acho que a sua essência, o que você é mais forte do que qualquer coisa, qualquer moda. E você nunca se perde. Então, eu sei que o marketing digital tá em alta, que é isso, que é aquilo, mas assim, você tem que ter uma profissão, você tem que ter... Vai se formar em marketing, então, se você gosta disso, entendeu? Vai se formar em publicidade ou propaganda, sei lá, áreas que... Correlatos, né? Exatamente, que faça sentido. Mas sem estudo, eu acredito que não dá para você realizar tudo aquilo que você quer, porque por um período eu acredito que sim, mas ao longo do tempo, essa é a minha opinião. Sim. Porque tudo precisa estudar, tudo você tem que se dedicar, tudo você tem que se capacitar. Então, eu acho que a primeira força de vontade que a pessoa tem que ter, se ela quer crescer na vida, se ela quer realizar o sonho dela, é ela se capacitar, é ela se direcionar para. Porque se ela ficar na zona de conforto esperando cair do céu, não cai. E para alguns cai do céu, né? Várias pessoas ao meu redor teve oportunidades de estudar, eu tive oportunidades de ajudar algumas pessoas e optaram por não. Então, assim, saber aproveitar essas oportunidades também. Porque das pessoas que eu conheço que não se capacitaram, estão no mesmo lugar, naquela corrida dos ratos ali e, né, a gente não vê perspectiva de crescimento. Vai ser sempre aquilo. Toda essa constante evolução em conhecimento, um aprendizado contínuo na sua área, fez com que o Instituto mude daquele instituto que atendia pequenos empreendedores, pequenos empresários, não que não faça mais, continua sendo um público que você atende e atende muito bem, mas hoje estão começando a entrar outro tipo de públicos no target. Né? Agora eu consigo atirar lá, agora eu consigo falar com ele. Aqueles milionários, aqueles empresários grandes, hoje fazem parte também do seu público. Como está sendo essa evolução dentro do Instituto? Para mim, foi até uma quebra de crença comigo mesma. Quando começaram os grandes empresários a me procurar para buscar o meu serviço,
eu quebrei uma crença muito grande, porque até então eu pensava assim, bom, com o conhecimento que eu tenho, eu acredito que eu consiga ajudar até a média empresa. E hoje eu vejo que não, que eu consigo ajudar independente do tamanho da empresa. Porque é um conhecimento seu, né? Mesmo seja grande ou pequena outra empresa, não tem esse conhecimento que é seu. Então, eu fiquei muito feliz, me senti honrada e, sinceramente, nem estou acreditando ainda, mas realmente mudou muito. O meu ticket médio aumentou muito. Então, eu posso dizer para você que, graças a Deus, o Instituto está indo para um caminho até mais rápido do que eu imaginava. Com conquistas, com clientes importantes, e isso vai trazer novos clientes do mesmo nível. E isso vai obrigar você a continuar estudando. Quais são os próximos passos? Bom, Mamba, eu já estou estudando, você sabe, né, por trás dos bastidores aí, eu já estou estudando já faz um tempo uma outra área, que meu próximo passo é montar uma outra empresa aí, mas quando eu montar vai ser um boom aí, eu já quero entrar com tudo. E já estou estudando isso há 2 anos, né? Uhum. Ainda não posso, né, entrar em detalhes. Não dar um spoiler. Mas já vai fazer uns 2 anos que eu estou estudando isso para quando realmente eu realizar, entrar com tudo nessa área. É uma outra área que eu tanto sonho, que eu tanto quero. Então, com certeza vai ser isso. Conversa com o Instituto? Continua sendo parte do Instituto? Sim. Ou vai ser outra coisa? Não, vai ser uma outra empresa, né? Mas tá meio que interligado, vamos dizer assim, tá? Como que uma empresa pode chegar, ou um empresário pode chegar a tomar a decisão de, tá, beleza, eu tenho aqui a minha empresa e agora ela está certinha, redondinha, e agora eu vou encarar outra empresa, sem descuidar essa aqui. Quando que o empresário sente isso e pode dar esse passo? Às vezes cai no colo dele, Mamba. Às vezes é uma oportunidade que ele viu ali, assim, que ele falou, nossa, tem tudo a ver comigo. Vou dar um exemplo de um cliente de Campinas que ele começou a ir para a China para vender capinha de celular e aquelas telas de celular aqui. E aí ele viu uma possibilidade, numa das visitas que ele foi para a China, que ele poderia comprar a máquina. Que ele tinha condições de comprar a máquina e ele poderia montar aqui. Então, de uma coisa que ele fazia, ele comprou as máquinas, montou aqui, e dessa empresa de fazer a capinha, fazer as películas, isso e aquilo, ele montou uma outra segunda empresa, e assim foi, ele já está na terceira empresa. Então, eu acho que tudo vai dar lógico, você ir atrás, né, claro, ver o que faz sentido para você, mas principalmente das oportunidades. Você vê as oportunidades e você fala, vou pegar aqui, vou entrar aqui nesse meio, acho que faz todo sentido. E sempre elaborar modelo de negócio, porque esse é um ponto importante, Mamba. Tem pessoas que vivem de hobby, né, e não sabe muito bem separar isso. O hobby é algo que você faz porque você gosta, porque te faz bem, etc, etc. Quando você tem um CNPJ, é empresa. Então, você tem que trazer a sua empresa para o modelo de negócio. Exemplo, quando eu era fisioterapeuta, o meu modelo de negócio era estética, era lucrativo. Mas por que não foi tão lucrativo? Porque a Fabiana não saía do operacional. Se realmente eu levasse a sério, tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, levasse a sério, contratasse mais profissionais, saísse do operacional e escalasse mais o meu negócio, seria muito mais lucrativo. Então, eu acho que você tem que estar atento quais modelos de negócios lucrativos tem hoje, para que você possa montar a sua empresa e muitas vezes surfar na onda, porque às vezes está em alta, é um modelo de negócio que está em alta e faz todo sentido, né, para a pessoa. Hoje você tem uma estrutura no Instituto, né? Você falou, você deixou o operacional, mas todos os clientes são atendidos ainda por você. É você que chega neles, você que conversa com eles, mas toda a parte de gestão comercial, de marketing, de atendimento, marcar agenda, você tem uma equipe, mas você continua na frente do atendimento. Sim, esse é outro ponto. Eu preciso ampliar a minha equipe para que eu traga outros profissionais especialistas em cada área, né? Para que também possa participar dos treinamentos, fazer as gravações dos cursos, para que não fique só a Fabiana. Pessoas que façam parte da equipe da Fabiana,
que também possa ministrar esses treinamentos. Legal, Fabi. Qual o principal medo da Fabi hoje? Meu principal medo? Olha, Mamba, meu maior medo é eu morrer sem realizar, assim, os meus sonhos. Esse é o meu principal medo. Tipo, eu sou nova ainda, eu falo, não, eu tenho que realizar os meus sonhos, porque são coisas desde pequena, né, que eu tenho em mente. Então, semana que vem vou realizar um deles, vou conhecer a França. Então, eu preciso realizar os meus sonhos. E muito gostoso, né, quando você vai realizando esses sonhos com o seu esforço, né, com o seu trabalho, porque tem outra gente, não tira mérito, que realmente, né, já vem de uma família com muito dinheiro, já tem possibilidades. E quão é importante valorar isso aí? Eu acho que quando você trabalha, se dedica e você começa a colher os resultados, é uma sensação de satisfação, de realização tão grande, Mamba, que não tem preço. São duas alegrias, ver o resultado dos meus clientes, porque é meu propósito, mas eu ganhar por aquilo também e através do que eu ganho poder realizar os meus sonhos. Eu falo que são duas alegrias que assim, não tem preço. Muito bom, Fabi. Quem são os principais parceiros que poderiam te ajudar a continuar crescendo? Pessoas que talvez atendam o mesmo público que você, ou que atendam esse público antes ou depois de você? Olha, eu costumo dizer que consultores empresariais da área financeira, da parte de processos, de qualidade, contadores, advogados da área empresarial, sempre são excelentes parceiros para mim. Profissionais de marketing digital, de marketing, são excelentes parceiros. Será que aqui no prédio tem algum deles? Você já conhece todos eles? Não conheço. Eu estou assistindo o podcast para poder conhecer mais, porque eu não conheço todos eles. Muito legal, Fabi. Eu quero te agradecer por ter trazido tanta coisa legal. E eu gosto de contar no podcast uma anécdota que tenha alguma coisa a ver, uma curiosidade com o que a gente está falando. E eu trouxe uma para falar sobre os coaches. Quem foi o primeiro coach, Fabi? No meu ponto de vista, o conhecido mesmo foi Tony Robbins, dos Estados Unidos. Mas é que o coach nos Estados Unidos é muito antigo, né? Porque os treinadores eram chamados de coach. Exatamente. Mas, no meu ponto de vista, coaching com essa parte de desenvolvimento pessoal e profissional, que aí os outros foram, né, se espelhando, foi o Tony Robbins. E aí? Você sabia que, historicamente, quem é considerado o primeiro coach foi Sócrates? Sócrates? Sócrates, está aqui. Muitos consideram Sócrates o primeiro coach devido ao seu método de questionamento profundo, que ajudava os seus discípulos a descobrir a verdade dentro deles mesmos. Então é uma questão filosófica, né? E outro que depois foi considerado um dos principais foi Timothy Gallwey, que era treinador de tênis. Sim. Nos anos 70. E eu, quando li isso aqui, ficou muito interessante para mim, porque ele falava assim, né, que ele percebia que as instruções de controle para fazer as coisas acontecer não estavam na instrução, e sim na forma da pessoa agir. Ele falava para o jogador dele uma indicação X no jogo, mas a interpretação e a execução que estava dentro da pessoa não era a que ele esperava. Como é entendido isso aí dentro do mundo do coach? Você fala para mim fazer, mas eu faço do meu jeito. Como isso é possível mudar? É possível mudar primeiro e como? Eu acho que tudo varia muito, né, das crenças que a pessoa tem, do que realmente ela acredita. Exemplo, eu trabalhei com um cliente a parte de coach financeiro, e toda vez que ele chegava num patamar muito bom na empresa dele, num faturamento X, ele se sabotava e ele perdia tudo. E isso tinha acontecido umas 3 vezes. E aí que a gente foi entender que era uma crença limitante. Que, tipo, ele não podia ter sucesso, ele não podia prosperar. Estava isso podia... dentro dele. Dentro dele, exatamente. Então, a gente teve que fazer uma ressignificação, que daí não foi com o coach. Eu faço hipnose clínica, né? A gente fez com hipnose para mudar essa chavinha aí, para que realmente ele conseguisse fluir nessa questão financeira. Então, eu acho que são vários fatores.
E aí você pode utilizar N ferramentas para fazer com que a pessoa consiga trabalhar aquilo. Hoje em dia tem constelação, tem a medicina germânica, enfim, tem várias ferramentas que muitos utilizam para que a pessoa tenha sucesso aí nas realizações, nas ações, né? E eu acho que o mais importante aí é saber nosso limite, né? Eu tenho uma formação X, eu faço até aqui. É importante contar com outros profissionais porque eles fizeram o seu. Aquilo que você falou. O coach não vai pegar tudo, porque não é isso, né? Não. Ele vai dar ferramentas que ele sabe mexer, mas vai precisar de ajuda de outros profissionais também. Isso aí é muito importante, né? Com certeza, com certeza. E normalmente essas ferramentas são mais racionais e a gente sabe que a gente precisa trabalhar o emocional. Então a gente precisa da ajuda de outros profissionais para que realmente faça sentido. Fabi, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal do prédio está assistindo o nosso podcast. Qual é a sua sala? A minha sala é 1207 e eu convido a todos vocês aqui da Torre Inc. que quiserem conhecer o Instituto, tomar um café comigo, vai ser um prazer. Pode ir lá. E se você está passando pela rua e vê a Torre Inc., entra, procura a gente que tem vários profissionais muito qualificados aqui. Sem dúvida você vai poder entender muito mais de várias profissões e espero que você esteja curtindo também nosso podcast, onde a gente conversa com pessoas como a Fabi, traz conhecimento para vocês e aprende, sem dúvida, cada vez um pouco mais. Mais uma vez, muito obrigado, Fabi, por estar aqui. Mamba, eu que agradeço, é um prazer e parabéns por esse projeto maravilhoso, você está arrasando, eu estou muito feliz, estou assistindo alguns episódios e realmente está fantástico, parabéns. Muito obrigado, Fabi, e muito obrigado a todos vocês que estão até o final com a gente. Não esqueçam de compartilhar com outros profissionais, porque esse é o intuito, chegar a mais pessoas. Até a próxima.